Irmãos, eu quero só fazer um rápido comentário, mais uma vez, a respeito do primogênito de Deus, da pregação que foi feita hoje. Sabe, queridos irmãos, a gente, quando vem de uma igreja, como eu vim, viu, queridos irmãos? Eu vim numa igreja, e a igreja ensina você erradamente, você começa a criar coisas na sua cabeça e no seu coração que dá uma confusão muito grande, e aí você começa a fazer coisas erradas. Vou dar exemplo para vocês. Se a palavra de Deus, falada por dois apóstolos, pelo apóstolo João e pelo apóstolo Paulo, o apóstolo João diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No princípio era Jesus, e Jesus estava junto do Pai, de Deus. E a palavra, e Jesus era Deus, porque é filho de Deus. Ele existia no princípio junto de Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existisse. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. E a palavra, e Jesus se fez carne. Aí que está o problema, queridos irmãos. Jesus se fez carne e veio morar entre nós. Jesus se fez carne pela vontade do Pai e veio morar entre nós. Quando entramos lá no Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel vem anunciar à Virgem Maria que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo do Filho primogênito de Deus. Queridos irmãos, Maria aceitou como serva do Senhor uma mulher pura, virgem, jovem, prometida em casamento a José, recebe o Espírito Santo faz um milagre sobre a vida dela, gera Jesus pelo poder do Espírito Santo, e Jesus se faz carne e habita e vem morar conosco. Ele cresce junto conosco. E por que Jesus veio se fazer carne, queridos irmãos? Por causa do pecado da humanidade, que a humanidade não tinha mais salvação. Porque Lúcifer, também conhecido como Satanás, estava dominando, e ainda domina até hoje, dominando toda a terra, todo ser humano. Então Jesus teve que vir em carne, deixar seu trono, seu principado do lado do Pai, e vir e se fazer homem, para que no determinado momento ele fosse à cruz e com o seu sangue precioso, puro e santo, ele morrer na cruz por nós. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus voltou novamente ao Pai. Desde o princípio da criação do mundo, o Senhor Jesus já existia, queridos irmãos. Ele já existia, e tudo que foi feito lá no céu, a criação dos anjos, dos arcanjos, dos espíritos de luz, todo os céus de Deus foram realizados pelas mãos de Jesus ao lado do Pai. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele já foi criado pelo Pai como filho primogênito, o primeiro filho de Deus. Todos os outros foram criação de Deus, do lado de Jesus. Inclusive Maria, queridos irmãos, há 2000 anos atrás. Inclusive Maria, serva do Senhor, uma mulher, entre tantas outras mulheres, escolhida por Deus, para ser mãe através do Espírito Santo, para conceber o Filho único, primogênito de Deus. Mas foi somente neste momento, queridos irmãos, quando Maria partiu para o céu. Lá ela encontrou com Jesus, sim, e com todos os seres viventes no céu, tanto os anjos como os espíritos de luz. E lá ela não é mãe mais de Jesus, porque lá no céu não existe casamento, queridos irmãos. O próprio Senhor Jesus deixou claro que no céu não existe casamento, todos são irmãos. Que aqui na terra, sim, se tem um casamento, se constitui família, mas no céu é diferente. Todos que estão lá no céu, os anjos, os espíritos de luz, inclusive Maria, são filhos de Deus, são irmãos do próprio Senhor Jesus. Mas nunca se esqueça que o próprio Senhor Jesus, junto com o Pai, antes da criação do mundo e antes da criação lá do céu, ele já existia. Já existia. Então Maria,
ela é sim uma pessoa que tem que ser muito respeitada e nós temos que ter orgulho dessa presença, sabe, como exemplo à humanidade, mas ela lá no céu é nossa irmã, queridos irmãos, nossa irmã, e aqui na terra ela foi uma irmã nossa também, uma serva do Senhor, obediente ao Senhor, que foi mãe sim, durante 33 anos de Jesus, na vida carnal. Não separem a vida carnal da vida espiritual, queridos irmãos. E isso é o grande erro da Igreja Católica. Ficar adorando Maria, colocando Maria como mãe, mãe de toda a humanidade. Não é, queridos irmãos, ela é nossa irmã. Ela é nossa irmã. Ela é serva do Senhor, que nem eu sou servo, e muitos são servos do Senhor. Entendam isso, queridos irmãos. O apóstolo Paulo diz muito claramente, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Pois é nele, é em Jesus que foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele, por Jesus e para Jesus, por ele, queridos irmãos. E ele existe antes de todas as coisas, antes de Maria existir. Jesus já existia e nele todas as coisas têm consistência. Queridos irmãos, é muito clara a palavra de Deus. O apóstolo João escreveu na carta de João capítulo 1 e o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses no capítulo 1. Deixa-se muito claro que antes de todas as coisas existirem, antes de todos os seres viventes existirem, antes de Maria existir, Jesus já existia, queridos irmãos, e tudo foi feito por ele. Amém, queridos irmãos? Que vocês tenham esse entendimento na palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, não se deixem ser iludidos, ser enganados por doutrinas erradas, queridos irmãos. A palavra de Deus é pura e verdadeira, ela não é mentirosa. Mentirosas são as igrejas que é usada pelos homens, pelos interesses humanos, queridos irmãos. Não adorem mais Maria, não adorem santos nenhum, queridos irmãos, não adorem os anjos, os arcanjos, nem os profetas, nem os apóstolos, não adorem, queridos irmãos, adorem somente a Santíssima Trindade, adorem ao nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso, adorem ao Filho primogênito Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, e adorem o Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, queridos irmãos, somente a eles nós podemos adorar, os outros todos são servos do Senhor, queridos irmãos, inclusive Maria. Amém, queridos irmãos.